A Palavra de Deus a todos. Desde sua fundação, a SBB tem trabalhado arduamente para tornar a Bíblia acessível, transformando vidas e espalhando a mensagem de esperança, amor e redenção. No ano de 1809, com a abertura dos portos e a chegada da família real portuguesa ao Brasil, os primeiros exemplares do Novo Testamento em português aportam em nossas terras. Em 1819, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira publica a primeira Bíblia completa em português. 1854, a Sociedade Bíblica Americana instala sua primeira agência bíblica na cidade do Rio de Janeiro. Em 10 de junho de 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil é fundada sob o lema Dar a Bíblia à Pátria. A partir de então, semear a Palavra de Deus em solo brasileiro se torna central. 1962, a SBB lança o programa Luz na Amazônia para atender as comunidades ribeirinhas. No ano de 1995, a Gráfica da Bíblia é inaugurada em Barueri, São Paulo. Em 2000, é lançada a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje, transmitindo a mensagem bíblica de forma clara, contemporânea e fiel aos textos originais. No ano de 2002, a SBB lança a primeira Bíblia em Braille completa e em língua portuguesa, distribuída gratuitamente para os cegos do Brasil. 2003, o Museu da Bíblia é inaugurado em Barueri, São Paulo, um espaço dedicado a preservar a história e a importância da Bíblia como uma experiência única e enriquecedora aos visitantes. Em 2008, é lançado o projeto da Bíblia em Libras, atendendo ao anseio da comunidade surda. 2012, a SBB lança as primeiras porções bíblicas em Libras, um passo importante para a mensagem da Bíblia alcançar aqueles que se comunicam pela língua de sinais. No ano de 2017, é lançada a Bíblia Nova Almeida Atualizada, uma revisão da tradução Almeida Revista e Atualizada, originalmente lançada em 1956, atualizando a linguagem e mantendo a fidelidade ao texto sagrado. Em 2021, entra no ar a Rádio Bíblia SBB, levando a Palavra de Deus aos ouvintes, proporcionando inspiração e reflexão por meio das Escrituras Sagradas. Agora chegamos a 2023, quando a SBB comemora o Jubileu de Diamante. A Sociedade Bíblica do Brasil é fundada em 1948, avançando na distribuição da Palavra de Deus para os 4 cantos do país. A Sociedade Bíblica do Brasil foi criada para dar a Bíblia à pátria. Um dos pilares da SBB é a tradução e publicação da Palavra de Deus em língua portuguesa e em outras línguas faladas no Brasil e em outros cantos do mundo. Nós traduzimos e publicamos a palavra que transforma vidas. Em 1995, com a criação do Centro de Produção da Bíblia, a SBB incrementou a produção e a distribuição dos exemplares das Sagradas Escrituras, transformando-se em um canal de bênçãos e que leva consolo, orientação e esperança para milhões de pessoas em todo o mundo. Desde 1995, nós produzimos sementes da palavra que transforma vidas. Apesar dos avanços, persiste o desafio de fazer a Palavra de Deus chegar a todo o país e atravessar as fronteiras nacionais. Com o olhar voltado para o mundo, a organização se esforça para produzir e distribuir a Bíblia em diferentes idiomas, alcançando comunidades e culturas distantes, para que todos possam ter acesso à Palavra que transforma vidas.
Um dos nossos maiores desafios é fazer com que a palavra chegue a cada canto do nosso país e do mundo. Acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus viva e ativa. Ela não apenas precisa ser lida, mas comunicada. Com programas de engajamento, eventos, mídias digitais e outros recursos, a SBB se empenha em compartilhar essa mensagem eterna, conectando-a com as pessoas de maneiras significativas e relevantes. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser comunicada. A Bíblia precisa comunicar. A Bíblia transcende o tempo e as culturas. Por isso, a SBB acredita na importância de ler, viver e compartilhar a palavra, para que todos possam experimentar a redenção e o amor de Deus em suas vidas. A Bíblia, palavra de Deus, é palavra de salvação. Ela quer ser lida, vivida e compartilhada. Mas a SBB não se limita apenas a produzir e distribuir Bíblias. Pelos programas bíblicos de impacto social, beneficia milhares de pessoas oferecendo assistência, educação, cuidado e esperança. Todos os anos, milhares de pessoas são beneficiadas pelos programas bíblicos de impacto social da SBB. E isso só é possível porque milhares de pessoas doam seu tempo e recurso para a causa da Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil existe para que a Bíblia alcance cada pessoa. Com dedicação e amor, a organização está comprometida em levar a palavra de Deus a todos os lares, comunidades e corações que anseiam por encontrar verdade, paz e esperança. Somos parte dessa missão e vamos continuar trabalhando para que a Bíblia chegue até você. A palavra de Deus, na história da humanidade, já fez muito, mas tem muita coisa que ainda precisa ser feita. A palavra precisa chegar aonde ela já está, mas talvez nunca chegou o suficiente. Entre as famílias, por exemplo, cultivar a palavra de Deus entre as famílias. Na vida individual, cultivar a palavra de Deus na vida das pessoas. A palavra de Deus nos hospitais, a palavra de Deus nos presídios, entre os milhões de refugiados, entre os migrantes, quanta coisa a palavra de Deus ainda precisa fazer. Por isso é importante ter Bíblias. Veja, as Bíblias, elas não estão disponíveis em grande quantidade. Aliás, o crescimento da população no mundo é mais rápido do que o crescimento da distribuição de Bíblias. Hoje, com a produção de Bíblias que se tem no mundo, levaria praticamente 200 anos, continuando a produção como está, para que a palavra de Deus chegasse a todas as pessoas. Se a gente conseguisse dobrar de uma hora para outra a produção de Bíblias, mesmo assim, levaríamos quase 100 anos para completar a tarefa de levar uma Bíblia para cada pessoa. Em Mateus 25, na Bíblia, diz que a gente deve levar essa palavra de consolo e de amparo para os enfermos, para os presos, para os necessitados, para as viúvas, para os órfãos, para todas as pessoas. Por isso, olhando para o futuro, que chance a gente tem agora de fazer um grande trabalho com a palavra de Deus, levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. Vamos pedir que Deus nos dê sabedoria para poder fazer essa obra de levar a Bíblia para todos, de cultivar a Bíblia na vida das pessoas, de fazer com que essa semente seja plantada e seja regada e seja desenvolvida para que todos conheçam o amor de Deus. Porque essa é a sua vontade, que todos conheçam Ele como Deus e Pai e o seu Filho Jesus Cristo como Salvador. A Bíblia precisa chegar às famílias. Ela contém a verdade que pode transformar e fortalecer as famílias em tempos de crise. A Bíblia precisa chegar nas igrejas. Ela é a fonte de sabedoria e orientação para guiar as igrejas na missão de resgatar o mundo para Jesus.
A Bíblia precisa chegar nas pessoas. Ela é a voz de Deus para a humanidade e é o nosso dever levá-la a cada coração necessitado. A Bíblia precisa chegar no mundo inteiro. A Bíblia é uma mensagem de amor e esperança que deve ser compartilhada com todas as nações e culturas, na língua do coração de cada pessoa. A SBB acredita que a Bíblia é um tesouro inestimável e trabalha para que ela esteja ao alcance de todos. Participe você também dessa missão para que a Bíblia continue a iluminar, fortalecer e inspirar cada coração sedento por encontrar o amor e a graça de Deus. Leia, viva e compartilhe a palavra que transforma vidas. Bom dia a todos. Todo mundo firme e forte para hoje? Bom, vou iniciar também fazendo minha descrição. Sou uma mulher, cabelos longos, estou vestindo uma calça preta, um sapato preto, para ficar mais magra, né, gente? Uma blusa branca e um blazer rosa. Pessoal, quem esteve aqui ontem conosco? Muito bom. Também quero cumprimentar a todos que nos acompanham no YouTube, que também estão acompanhando o curso. Estiveram ontem também muitas pessoas, centenas de pessoas acompanhando esse curso. E você que está aqui também presencialmente, nosso muito obrigada pela confiança, pela participação. E eu gosto sempre de lembrar por que nós estamos aqui hoje. Será que nós estamos aqui hoje para aprender a ganhar mais dinheiro? Para ficar rico? Sim? Nós estamos aqui hoje para aprender o quê? A palavra de Deus. Aprender a incluir. Aprender o que a palavra de Deus fala sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência. E nós tivemos ontem um momento muito especial com o nosso palestrante. Tivemos também um painel que falava especificamente sobre a pessoa com deficiência visual. Antes, eu quero lembrar que estamos aqui com a Kelly e a Sabrina, que são intérpretes de Libras, e eu peço uma salva de palmas para elas. Então, ontem nós tivemos um ensinamento bíblico, teológico, de que Deus ama a todas as pessoas, de que Deus ama a pessoa com deficiência, de que Deus tem planos para a pessoa com deficiência. Estou certa? Nós ouvimos isso ontem. Ouvimos também no nosso painel sobre a deficiência visual, quais são as principais dificuldades, quais são as possibilidades. E uma das coisas que nós comentamos hoje pela manhã foi que as pessoas que estavam aqui naquele painel tiveram seus momentos difíceis, passam por momentos difíceis, mas foi fundamental. Uma igreja que abriu a porta para acolher, uma família que soube acolher, que soube investir naquela pessoa, ou seja, alguém se levantou para ajudá-la. E é isso que chega a pensar que muitas, milhares de pessoas não têm essa oportunidade. Talvez você que está aqui, que tem alguma deficiência hoje, consiga lembrar de pessoas que não teve ajuda, de pessoas que não teve acesso, ou você mesmo não teve um acesso em algum período da sua vida, mas teve alguém que foi fundamental para que você chegasse até aqui hoje. Então, hoje eu quero reforçar o nosso compromisso de tudo aquilo que a gente aprender, a gente praticar. Aquilo que você está aprendendo aqui, nós vamos levar para os nossos espaços, nossa escola, nossa igreja, nossa faculdade e principalmente para a nossa família. E hoje nós temos mais um momento de muito aprendizado, né? Mais um momento que o nosso palestrante vai conversar conosco sobre essa questão. E aí parece que quanto mais a gente fala, mais a gente quer aprender, quanto mais a gente ouve, mais interessante o assunto fica. Então, quero agradecer você que está aqui conosco. Hoje nós teremos também 2 painéis importantes, que vai ser o painel que vai falar sobre a inclusão de pessoas surdas, e o painel que vai falar sobre o autismo.
Ontem nós tivemos alguns relatos, perguntas aqui importantes, tanto sobre Libras, sobre o autismo, e hoje a gente vai ter essa oportunidade, estaremos com convidados especiais, que têm muita experiência, vivência, e vai conseguir trazer para a gente informações importantes, para que a gente possa ajudar e trabalhar pela inclusão. Se você tem alguma pergunta, mesmo a pergunta foi de ontem, eu estou com alguma dúvida, não esqueça que no seu kit tem um bloquinho, você pode fazer a sua pergunta e deixar com um dos nossos voluntários. Durante os painéis, também a mesma coisa. Se você já tem dúvida, coloca a sua pergunta lá e ela vai ser respondida aqui durante a programação. Bom, podemos começar? Então, quero chamar aqui o doutor Eli Prieto. Uma salva de palmas para o doutor. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Espero que tenham dormido bem. Ok, pessoal, vamos abaixar a cabeça, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças por esse novo dia que Tu nos dás, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pedimos que Tu nos abençoes com a Tua palavra, porque é a fonte de vida e que nos leva a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida para Ti. Envia-nos o Teu Espírito para que possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para aprendermos de Ti e aquilo que Tu nos revela nas Escrituras. Nos abençoa as pessoas que estão aqui fisicamente, bem como aquelas que estão através da internet, da YouTube e outras formas, se conectando conosco. Esteja com eles onde eles estiverem, nos seus lares, nos seus trabalhos. Abençoa todos nós, em nome de Cristo. Amém. Vou só me descrever rapidamente de novo, né? Eu vou... Ok. Sou alto, magro, barba, um pouco de cabelo grisalho. Estou de azul de novo, vocês devem ter notado que eu gosto de azul. Eu estava de sapato azul ontem, mas eu estou de sapato preto. Mas continuo com uma roupa azul, mas um paletó claro dessa vez, um paletó cinza, sem gravata. Ontem eu estava de gravata, mas hoje estou sem gravata, com uma camisa também azul e um colete azul. Então, essa é a minha descrição do jeito que estou vestido hoje. Nós vamos dar continuidade ao Novo Testamento, porque ontem nós falamos do Antigo Testamento e depois falamos um pouquinho também do Novo Testamento. Mas nós não terminamos. Vocês vão lembrar que nós estávamos ali em Mateus, capítulo 20, quando Jesus se deparou indo para Jericó, com 2 cegos, lembra dessa história? E aí eles pediram para Jesus ajudar eles, né? Começaram a gritar e tal, e nós vimos o que lá? 2 reações, lembram disso? Uma reação do povo, a multidão dizendo o quê? Para eles ficarem quietos, pararem de incomodar Jesus. E a reação de Jesus, que parou e focou a sua atenção nesses 2 homens cegos e os ajudou. Agora nós vamos ler uma outra história na Bíblia. Vocês peguem as suas Bíblias. Eu vou pegar aqui o meu controle. Pessoal, lá atrás, nós estamos aí? Não. Temos que entrar no slide 21. Tá? Eu acho que é isso mesmo, né? Vamos falar do cego de Betsaida. É o capítulo 8 de Marcos, o segundo evangelho. Vamos ler então Marcos 8, 22 a 26. Aqui é uma outra história de Jesus falando com cegos. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui e vamos lê-lo aqui para vocês. Marcos 8 é um texto curto. Então o texto diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa?
O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Aqui eu coloquei algumas perguntas para vocês. Como é que Jesus lida com esse cego aqui agora? De uma maneira muito mais específica de como ele lidou com os outros dois, tá? Se vocês leem essa história, o que nessa história diz para vocês claramente que Jesus conhecia e entendia as pessoas cegas? Tem algum detalhe nessa história que diz claramente que Jesus entendia uma pessoa cega? Olha lá, as nossas irmãs cegas estão balançando a cabeça, ó, porque elas são cegas, ou eles são cegos, eles sabem exatamente do que eu estou falando. Talvez vocês que são videntes, né, não percebem isso no texto. Isso porque eu falei, a palavra de Deus é uma palavra viva, e ela sempre fala para nós de uma forma distinta. Para mim, que sou ouvinte, que não sou cego, ela fala para mim de uma forma, para mim, do jeito que eu sou. Mas para um cego, para um surdo, ela fala de outra forma para ele. E esse texto deixa claro que Jesus compreendia as pessoas cegas. Como? O que Jesus faz? Jesus faz o que com ele? Jesus toma pela mão. Porque Jesus fala assim, quando uma pessoa pega um cego e o toma pela mão, lhe dá o braço, o que eu estou dizendo para aquela pessoa cega? Você pode o quê? Você pode confiar em mim. Eu vou levar você para um lugar seguro. Você não precisa se preocupar. Nós estamos juntos, nós vamos caminhar, vou levar você no banheiro, vou levar você para casa, vou levar você para comer. Você está comigo, não precisa ter receio. Essa é a primeira mensagem que Jesus passa para esse cego. Jesus pega ele pela mão, e interessante que Jesus estava no meio de pessoas, Jesus levou ele para fora. Por quê? Porque Jesus queria ter um momento a sós com ele. Vocês estão entendendo? Jesus falou assim, você sempre está solitário, ninguém presta atenção para você, mas eu quero conversar com você sozinho, não quero ninguém ao redor. E aí Jesus toca nele, Jesus cuspiu, né? Parece uma coisa assim, que coisa horrível, nojenta de Jesus, né? Você sabe que a saliva tem um poder curador, mesmo a saliva de forma geral assim, ela ajuda a gente muitas vezes, até um próprio conforto emocional, vocês não sei se sabiam disso. A gente, quando eu jogava futebol, a gente se ralava o joelho, a gente passava a língua assim, passava no joelho e continuava jogando bola. Sabia? É o jeito que a gente faz, assim, é um negócio, é um instinto natural. E Jesus faz isso, né, para mostrar que ele está dando alguma coisa para esse homem cego. Esse que é a mensagem. Ele fala assim, eu estou dando para você uma coisa. O meu guspe não é um guspe comum, não é uma saliva comum. Eu sou Deus, né? É isso que Jesus está dizendo. Mas aí Jesus toca ele, obviamente vocês veem que Jesus o toca, e aí ele não enxerga bem. Aí a gente fica pensando assim, será que Jesus não consegue fazer um milagre perfeito? Esse negócio, isso intriga. Quando você lê um texto desse, fala assim, por que Jesus não curou ele de uma vez? Será que Jesus estava fraco naquele dia? Ele estava cansado, de repente ele não tinha tanto poder naquele dia. Será que é essa a resposta? Não, lógico que não é essa. Jesus tinha uma intenção de não curar ele imediatamente. Jesus falou assim, e você está vendo melhor agora? Mas não está, veja as pessoas, parecem umas árvores. Então vou ter que ajudar você de novo, né? Você está vendo que Jesus está estabelecendo com ele um diálogo de confiança. Eu ajudei você, mas não está bem ainda, né? Não está bem. Espera aí que eu vou dar um jeito nisso. Aí ele faz ele ver perfeitamente. Esse texto, gente, como outros que nós vamos ver agora, especialmente o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho do surdo, essa ideia de quando Deus se torna carne, que João, no Evangelho de João capítulo 1 fala, Jesus, ele de fato incorpora
incorpora, por favor, não entenda essa palavra errada, porque quem é espírita acha que incorporei um santo. Vocês não entendendo a palavra incorporar? É que Jesus assume o nosso corpo humano. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ele recebe um corpo humano, porque ele não era humano. Então ele recebe um corpo, ele se torna uma carne, ele se torna o nosso corpo. E aqui você vê que Jesus, ele de fato, ele entra na realidade do cego. Ele sabe como é que ele pensa, ele sabe como é que ele vive, ele sabe como é que ele se sente. E aí Jesus vai o ajudar. Agora nós vamos para uma outra história, e essa é no Evangelho de João, capítulo 9. Todo o capítulo 9 é a história desse homem cego. Agora, eu já falei um pouco sobre essa história ontem, não vou entrar em todos os detalhes, mas vocês vão ver que essa história tem várias perguntas. O capítulo 9 é cheio de perguntas. Por que ele nasceu cego? Quem que pecou? Quem que te curou? Quem que não sei o quê? Pergunta para o pai e para a mãe. É um monte de perguntas, bam, 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 bam. Mas só tem uma resposta. Para mim é o capítulo das perguntas com uma única resposta. Que a resposta é quem? É Jesus. Tá? Nós vamos trabalhar agora nesse texto aqui da melhor maneira possível, mas a primeira pergunta que a gente vê, falei para vocês ontem, os discípulos perguntam no versículo 2, Jesus, quem é que pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Nós discutimos isso ontem. A pergunta que eu quero agora expandir um pouco hoje com vocês é o seguinte: a natureza humana nossa, tem aí, ó, ela reage praticamente da mesma forma quando uma coisa inesperada acontece na nossa vida. Mesmo no caso de uma deficiência, aconteceu uma coisa no meio da minha família comigo, a minha pergunta é, será que eu fiz uma coisa errada? Essa é a tendência. Você pode falar com qualquer pessoa, cristão ou não cristão, a pessoa sempre fala assim, alguma coisa eu fiz errado, que me aconteceu isso. Isso que a gente chama de retaliação. Sabe o que é retaliação, né? Você me dá um tapa, eu te dou 2. Né? Então você me agride, eu agrido você de volta. Você me empurra, eu derrubo você. Eu faço mais forte. Isso é retaliar. A gente pensa que Deus trabalha conosco assim às vezes. Tá? Se eu fiz uma coisa errada, Deus fala, pum. Agora vocês pensarem assim, ó, se Deus fosse um Deus de retaliação, vocês acham que vocês estariam hoje aqui sentados? Vocês acham que eu estaria aqui falando para vocês? A gente já estava tudo morto, gente. Se Deus vai lidar conosco da forma como nós pensamos humanamente, a gente estava acabado. Estávamos todos mortos. Deus não trabalha nesse sistema de retaliação. Deus trabalha no sistema de amor e de relação conosco. É assim que Deus trabalha. Por isso que a Bíblia fala que Deus é amor. Todavia, Deus é justo. Né? Então, tem que cuidar um pouco com isso. Deus é amor, sim, mas Deus é justo. Deus não muda a regra do jogo. Deus é santo, Ele quer que nós sejamos santos. Como, Deus? Eu não posso. Bom, eu vou dar um jeito, meu filho vai ser santo por você. Ele vai morrer na cruz para que você possa ser santificado nele. Mas eu não vou mudar a regra. Mas eu amo você. Mas alguém tem que pagar pelo seu pecado. Vocês estão entendendo o ponto? Deus não muda a regra, Ele é assim e assim será. Então a nossa reação humana é exatamente essa. Eu fiz uma coisa errada, vou ter que pagar por ela. Agora, vocês vão ver o seguinte aqui, como é que Jesus respondeu à pergunta dos discípulos? O que vocês acham que Jesus queria ensinar a eles? Porque Jesus fala assim, não, isso não aconteceu porque eles pecaram, né? Nem ele pecou, versículo 3, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Plural. Plural. Não só se manifeste a obra, mas as obras de Deus. Por quê? Porque Jesus vai fazer várias obras na vida dele nesse capítulo 9. Tá? Aqui uma coisa muito importante, gente. Vamos entrar agora na parte prática. Se você não sabe o que vou dizer, é melhor você calar a boca. Vou explicar para vocês. Por exemplo, tem algumas coisas que me incomodam, assim, quando as pessoas falam umas coisas, aquilo que eu chamo de conforto barato.
Quando uma pessoa morre, por exemplo, uma criança, às vezes, eu escuto pessoas falar assim, o que vocês escutam quando uma criança morre? Nós temos um novo o quê? Um novo anjinho no céu. Vocês já ouviram isso? Isso é a heresia mais terrível que possa existir, gente. Isso não está na Bíblia. Ele não virou anjinho nenhum, porque ele é uma pessoa e ele vai continuar sendo uma pessoa. Deus não precisa de uma pessoa para morrer para virar anjo. Vocês acham que ele precisa disso? Não. Então não é. Não fala uma besteira. Isso, sabe, a gente fala isso para confortar a pessoa, está vendo? Ah, sabe, seu filhinho está no céu, ele virou um anjinho, está olhando você. Isso tudo está errado. Teologicamente, biblicamente, está totalmente errado. Aquela pessoa não virou anjo, aquela pessoa não está olhando você. Quem está olhando você continua sendo Deus e Jesus. Certo? Não fala uma coisa que a Bíblia não ensina, gente. Vamos passar um pouquinho para frente. Aí nasce uma pessoa que, um casal teve um filho surdo. Eu tive vários casos, porque esse foi o meu trabalho, por muitos anos, foi trabalhar com pessoas surdas. Então, vi um casal jovem, teve um bebê surdo. Sabe o que a gente ouve muitas vezes? Coisa desse tipo assim. Ah, menina, isso era vontade de Deus. Que você tivesse um filho surdo, ou que você tivesse um filho cego. Deus deu isso para você, é a vontade dele. Jamais digam isso, gente. Porque eu não sei qual é a vontade de Deus nesse parâmetro. O único lugar que eu sei qual é a vontade de Deus, sabe qual é? Essa aqui, ó. Ele deseja que todo mundo seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, está revelada na Escritura. Essa é a única que eu posso dizer. Essa é a vontade de Deus, que você seja salvo, que você crê em Jesus. Essa ele deixou claro na Escritura. Olha lá o que ele fala, Paulo fala a Timóteo. Deus deseja, Deus tem vontade, Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a única vontade revelada por Deus na Escritura. Agora, se a pessoa era para nascer cega, surda, paraplégica, eu não posso, eu estou conjecturando isso, gente. Então, nunca usem essa expressão lidando com as pessoas. Essa não é a vontade de Deus. Lógico que não é, gente. Porque a vontade de Deus é santa e pura e perfeita. Antes da criação do pecado. Antes do homem cair em pecado. No início da criação. Então, quando nós lidamos com pessoas com necessidades especiais, deficientes, em geral, nunca falem uma coisa que Deus não disse. Por isso que eu falei para vocês, se vocês não sabem o que dizer, a melhor palavra é ficar quieto. Não fala nada. Não fala nada. Qual foi a abordagem de Jesus com esse homem que nasceu cego? Como Jesus respondeu às suas mais urgentes necessidades? Se vocês lerem a continuação dessa história ali, João 9, vamos dar uma olhadinha aqui também, porque eu não sei se vocês conhecem todo o detalhe dessa história, mas aqui vai acontecer o seguinte, Jesus vai curá-lo, vai cuspir, né? Vai fazer essa mesma coisa, aí depois diz assim, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva, e com lama untou os olhos do cego, então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé, que quer dizer enviado. O cego levantou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este que ficava sentado pedindo esmolas? E uns diziam, eu acho que é ele. Outros, não, mas parece com ele. Aquela conversa de rua, né? Será que era ele? Eu não sei, parece, né? Vocês estão vendo que isso aqui é uma conversa de rua. Pessoas estão falando, isso aqui está na Bíblia, é uma conversa que todo mundo faz. Mas acho que era ele, né? Ele mesmo. Aí perguntaram para ele, está vendo as perguntas? É você o homem cego? Lógico que sou eu, ele respondeu. E aí vem outra pergunta. Então lhe perguntaram, como é que foram abertos os seus olhos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, me lavei e estou vendo. Aí perguntaram de novo, mas aonde que está ele? Não sei. Quer dizer, Jesus curou ele e foi embora, né? Ele falou, não sei onde está Jesus, vai perguntar para outro, não sei. Né? E começa essa relação. Jesus, a primeira necessidade de Jesus com ele, é interessante,
Jesus o cura da sua cegueira. Essa é a primeira reação que Jesus tem com ele. Tá? A necessidade mais urgente dele naquele momento, talvez para Jesus, foi curar ele da sua cegueira. Agora, se você pensar assim, como Jesus lida com esse homem, você vai ver que Jesus depois vai se encontrar com ele de novo. E aí Jesus se revela para ele como o Salvador. Tá? Se vocês lerem todo o capítulo 9 de João, né? Vocês acham que Jesus está estabelecendo um modelo de ministério para a igreja de hoje? Como é que a igreja pode lidar com o cego? Vamos falar especificamente do cego, porque aqui é a história do cego. A gente podia aplicar isso para uma outra deficiência. Se vocês olharem todo esse capítulo 9, durante todo o dia, Jesus está lidando com esse homem. O que a igreja pode fazer hoje? Nós tivemos ontem aqui um painel só de pessoas cegas, muito interessante, né? Nós vimos alguém falando que o pai rejeitou porque ela era cega. Outras pessoas falaram que foram abordados na parada do ônibus, em algum lugar, orando para curar. Quer dizer, várias coisas que acontecem, a gente não respeitar a liberdade da pessoa, o espaço da pessoa, né? Simplesmente vai impondo a sua vontade sobre elas. O que a gente pode aprender com Jesus no capítulo 9 de João? Que de repente você tem que dar o quê? Atenção para essas pessoas, conversar com elas um a um, individualmente, como Jesus fez com esse cego. Jesus falou assim, eu vou dar um tempo para você, vou dar atenção para você. Você quer ver chocar uma pessoa? É quando você faz uma coisa que ele não espera. Por exemplo, eu agora não tenho feito muito isso porque eu sou professor, eu estou sempre dando aula, mas quando eu era missionário em San Antonio, no sul, no Texas, de vez em quando, na hora do almoço, eu ia no McDonald's ou ia num lugar para comprar um hambúrguer. E aí, quando você está chegando, vocês têm que entender que os Estados Unidos é um país aparentemente rico, mas tem gente pobre. Tem gente pedindo esmola, tem gente pedindo ajuda. Então, às vezes eu ia no restaurante, no McDonald's, pegar um sanduíche, aí tinha um cara na entrada pedindo dinheiro para mim, porque ele queria comer. Só me dá um dinheiro para mim comer um hambúrguer? Aí eu falava assim, não, eu só dou se você comer comigo. Aí o cara, né, tu imagina, se eu estou arrumado assim, né, um cara está ali, ele fala assim, esse cara quer comer comigo? É lógico que eu estou te pagando, né? Se você quer comer, você tem que comer comigo. Aí tem gente que fala, não, eu não quero não. Porque eles não queriam comer, eles queriam que eu desse o dinheiro para eles fazerem outra coisa. Mas quando o cara estava com fome, aí a reação é assim, ó, só quer comer comigo? Eu falei, mas por que não? Vamos entrar lá. Esse é o choque, gente, ó. Porque ninguém vai querer comer com esse cara. Mas eu falei, não, eu só vou te pagar, eu vou comer contigo. E nós vamos conversar, né? Porque a gente vai comer. Então eu entro com o cara no restaurante lá, ele fala, eu quero o número 1, quero o número 2, eu compro o meu, a gente senta. E todo o tempo que eu estou almoçando, eu estou conversando com ele. Eu estou dando uma atenção para ele que normalmente ninguém dá. Exatamente isso acontece com as pessoas também deficientes. A gente não dá tempo para conversar com elas, a gente coloca elas do lado, fica quieto, Paulo. Depois a gente responde isso. Essa é a nossa natureza humana, a gente bota para o lado, o que nos tira do nosso caminho, que nos dá trabalho, a gente quer empurrar para os cantos. E Jesus não faz isso, gente. Jesus falando de igreja, o que a igreja pode aprender com Jesus, não só nessa história, mas no ministério de Jesus, é que Jesus ele veio para salvar, ele veio para estar com as pessoas. E quando ele faz isso, ele fala, eu não estou brincando, eu vou ficar com você, vamos conversar, vamos vir aqui. Gente, tente fazer isso. Fazer coisa que ninguém espera. O pessoal fica assim, esse cara deve ser louco. Porque, né? Gente, eu sou um cara chato, sabe? Para cheiro, para algumas coisas. E eu já trabalhei, como pastor, já fui em casa, gente, que depois eu saía da casa e tinha que tomar banho, porque era uma infestação de coisa danada. E eu, como ser humano, eu não queria ir lá. Falei, gente, eu não vou nesse lugar.
Mas na minha cabeça, por que eu estou indo lá? Lembra que eu falei para vocês o que o pastor é? O pastor representa Jesus. Ele é a voz de Jesus no meio do povo de Deus. E aí, o que me sempre levou a fazer coisas que eu faço às vezes como pastor, não é porque eu sou um cara legal, não, vocês não pensam que eu sou um cara legal, eu não sou um cara legal. Pergunta para minha mulher. Mas eu faço coisas porque eu sei a quem eu represento. Eu represento a Jesus. Não sou perfeito, nunca vou ser, mas eu tenho que ter isso na minha cabeça. Eu vou fazer. Então a igreja cristã é a mesma coisa. A igreja cristã é o sinal de Cristo no mundo. A igreja tem que fazer coisas que o mundo não faz. Vocês estão entendendo? Nós vamos ter que ser um exemplo, nós vamos ter que ser aquilo que o mundo não dá. Vamos ter que estar com as pessoas que ninguém quer estar com elas, as pessoas que não cheiram bem, as pessoas que têm mau hálito, as pessoas que estão mal vestidas, que não têm educação, mas também com as pessoas que estão bem vestidas e que também precisam da gente. Jesus está para todo mundo, gente. Não se iluda que uma pessoa que tem muito dinheiro, ela é feliz. Muito pelo contrário, tem muita gente que tem muito dinheiro e é triste e é solitária, porque ela não confia em ninguém, porque sabe o que acontece quando uma pessoa tem muito dinheiro? Eles acham que as pessoas vêm falar com ele só porque querem o dinheiro deles. Eles não acham que você vem falar com ele só porque ele é um ser humano, que você é amigo dele. Interessante, a gente tem a mesma reação, não importando qual é o nosso poder social. Se eu sou pobre, eu sou mal vestido, eu acho assim, as pessoas não querem falar comigo porque eu estou mal vestido, eu sou pobre, tarará. O rico, ele fala, ninguém quer falar comigo porque só quer pegar meu dinheiro. O sentimento é o mesmo de rejeição. Vocês estão entendendo o meu ponto? Você tem que ir lá e mostrar para elas que não. Eu estou aqui por você porque você é você. Não se você está mal vestido ou bem vestido, se você cheira bem ou cheira mal. Eu estou aqui para estar com você porque eu sou a igreja de Deus. Eu represento Deus nesse mundo. Tá? Vamos adiante, gente. Olha aqui meu amigo Davi Andrews. Ele é cego, já falei para vocês. Aqui tem uma citação dele, irmãos cegos e irmãs. Eu estou com uma citação do David, que é um cego, pastor do ministério Você Não Está Sozinho, ministério para cegos. Ele escreve assim, olha: quanto maior a igreja, mais isolada a pessoa cega se sente. Isso porque muitas coisas na igreja se baseiam em pistas visuais, seja boletins impressos ou textos e hinos projetados em uma tela, ou até mesmo sentar e o levantar. Vocês já pensaram assim, tem pastor que não fala e fala assim, vamos orar? O pessoal não fala vamos orar, o pessoal fala assim. Aí o cego viu você fazer isso, né? Gente, eu levantei a mão aqui, sabe? Deu o sinal de... Então, você quando faz isso, você bota um som no seu movimento. Vamos levantar. Né? Se tu está pensando que todo mundo está vendo o meu movimento, todo mundo vai se levantar, mas os cegos vão ficar lá sentados. Aí daqui a pouco você, o que está acontecendo? Porque eles vão ouvir o barulho das cadeiras, sabe? Tá. O pessoal está fugindo, está pegando fogo, sei lá. O cara vai pensar um monte de coisa, ele não sabe, ele não está vendo. Então, você tem que dar o sinal... Né? Você faz um sinal com as mãos, você faz com a voz o que está acontecendo, você verbaliza. Então ele fala assim, ó, o fato de sentar e se levantar, há menos interação, porque ele não sabe o que está acontecendo. As pessoas cegas veem seu mundo pelo toque e pelo som. É por isso que Jesus tocou neles. Os cegos gostam de tocar vocês às vezes, eles vão pegar na mão de vocês. Às vezes eles pegam na mão de vocês, tem cegos de formas diferentes. Vocês lembram do Ray Charles, aquele famoso cego, cantor, eu sou louco por ele, canta jazz, gospel, ele já morreu. Ele era muito mulherengo, aquele cara. Ele era tinha não sei quantos, ele tem mais de 20 filhos, o Ray Charles. Com não sei quantas mulheres, uma vez eu contei, acho que era 5, talvez eu estou perdido, mas ele teve muita mulher. Ele falou assim, ó, ele era um cara bonitão, assim, né, e era cego. Ele ficou cego num acidente, assim, bem pequeno. Mas eu li a biografia dele, ele sabia se uma mulher era bonita, e ele era atraído por ela, do jeito que ele segurava o pulso da mulher. Entendeu? Então, quando ele era apresentado para uma mulher, a primeira coisa que ele fazia, ele pegava a mão dela e ele segurava o pulso. Ele tinha uma mão grandona, porque ele era pianista, né? Ele segurava o pulso da mulher junto, ó.
E pelo tamanho do pulso dela, ele sabia como é que era a mulher. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, ali é uma coisa mais erótica, mais sensual, mas assim o cego é. O cego, ele vai botar a mão em você em algum lugar e ele vai mais ou menos assim descrever, saber como você é. Às vezes o cego quer ser mais amigo seu, ele vai botar a mão no seu rosto e bem sensivelmente ele vai ver as linhas do seu rosto, do seu nariz, dos seus lábios, e ele tem, na cabeça dele, ele faz uma imagem de você. Aí ele vai saber quem você é. Então, o cego, quando quer ficar muito amigo seu, mesmo íntimo, ele vai fazer isso, porque ele quer ter uma ideia do seu rosto, do seu físico. Ele vai botar a mão no seu ombro para saber quão largo você é, às vezes. Vai botar a mão assim perto do seu pescoço, saber se você tem um pescoço alto ou curto. Cada cego tem uma forma diferente de ler o corpo do outro. O pastor Elini estava contando para mim hoje de manhã, nós íamos de carro, né, lá da Alphaville, ali onde está a Sociedade Bíblica, e ele falou que ele foi falar esses dias, um tempo atrás, numa escola de cegos, aí tinha um pequenininho, um cego pequenininho, uma criancinha, e ele falou para a mãe que ele queria ver o pastor Elini, né? Aí o pastor Elini pegou ele no colo, porque ele era pequenininho. Aí a primeira coisa que ele fez foi botar a mão no rosto do pastor Elini, sabe? Ficou lá, né? O pastor Elini ficou quietinho. Aí ele ficou, um pouco, ele falou assim para a mãe, ele não é feio, ele é bonito. Certo, a mãe tinha dito para ele assim, não que ela não disse que o pastor Elini era feio, mas sabe como é que é mãe? Sabe como é que é mãe? Filho, ele é feio, tu não vai querer ver ele. Porque ela falou assim, o pastor Elini não vai querer te pegar lá no colo, né? E aí ela falou aqui, certo, para o guri, gente, vou dizer para vocês, falei para vocês, deficiente é autêntico, ele vai falar para você o que ele pensa, ele não vai ficar pensando assim, eu já falei isso para você, então o menininho botou a mão lá e falou, mãe, não, ele é feio não, ele é bonito, deixou a mãe mal, né, porque agora tem que explicar o que, eu não falei isso para ele não, desculpe, né, mas é exatamente isso, gente, então o cego, né, a pessoa cega, ela vive pelo som, pelo olfato também, bastante, e pelo tato. O tato é a grande coisa. Então, a igreja tem que estar atenta para isso. Os painéis no chão, táteis, né, informação na porta do banheiro. A pessoa, quando você tem um amigo cego, de vez em quando o Andrew vem na minha casa, o David. Então, quando eu entro com ele na casa, se você traz um cego na sua casa, pela primeira vez, você dá uma direção dele do que está acontecendo na casa. Olha, David, aqui tem uma mesa no centro, nós estamos na sala. Aí, se você levantar para a sua esquerda, tem um banheiro aqui. Aqui nós vamos para a cozinha. Minha casa tem 2 andares, no segundo andar tem 2 quartos. Você dá um mapa da casa. Se você mora com um cego, meu amigo aquele que era massagista, o Bruno, o cego mapeia a casa dele. Pergunta para o cego. Como é que um cego caminha? Você já viu um cego caminhando dentro de casa? Ele não bate nada, gente. Vai passando, caminha mais rápido do que eu, para lá e para cá. Não bate nada. Assim, mas como é que o cara faz isso? Porque ele tem um mapa na cabeça dele. Ele sabe onde tem uma cadeira, onde tem uma mesa e tal. Agora, não mude uma mesa sem falar para o cara, porque ele caiu lá porque você não falou para ele. Então, o Bruno falou assim, minha mulher, rapaz, de vez em quando me dá uns problemas, porque ela muda umas coisas, bota a mesa aqui, não sei o que, quebrei os negócios, porque ela esqueceu de falar para ele. Então, quando você está casado com um cego, ou vive com um cego, você muda uma mesa, você traz a pessoa cega lá e fala assim, Antônio, lembra, tinha uma mesa aqui? A mãe mudou. Aí ele fala assim, onde você botou a mesa, mãe? Eu joguei fora. Bom, então não me preocupe. Não, eu tirei a mesa daqui e botei contra a janela ali. Aí você traz a pessoa cega, ele vai ver o espaço onde estava, e aí ele redesenha o mapa da cabeça dele. E leva assim, onde você botou? Está aqui agora. Tá. Então tá, já sei, mãe. Obrigado. Assim também é na igreja. Se você quer ter um ministério com cegos, você tem que deixar eles, ontem uma das nossas irmãs falou assim, deixa eles sentir a igreja. A gente tem, outras igrejas não são assim, a igreja luterana, nós somos um pouco assim, né? Quer dizer, o altar é um lugar sagrado, né? Ninguém bota a mão lá e tal, mas se você vai ter um trabalho com cegos, a pessoa tem que chegar e saber onde é o púlpito, qual é a largura do púlpito, que é isso, como é aquilo, quantos passos eu tenho que dar para chegar até o altar, tem 2 escadas com 3 degraus, você vai dizendo isso para todo, vai descrevendo tudo que está na igreja. Daqui a um tempo, gente, tem uma igreja em Boston, que eu trabalhei lá algumas vezes dando palestra,
eles têm um ministério para cego, tem uns 15 cegos. Gente, eu fico apavorado quando vejo eles andando naquela igreja. Porque, ainda mais quando tem neve, não sei o quê, rapaz, tem uma escada lá para baixo, o cego sobe e desce aquele negócio, parece assim que... eu subo descendo aquele negócio, me agarrando todo, porque lá embaixo, eles memorizaram, os caras caminham, eles têm chave, entram na igreja, saem da igreja, eles têm reunião, o pastor às vezes nem está lá. Eles se viram, eles sabem, a igreja é deles. Eles caminham pela igreja, passam no meio dos bancos e tal. Mas como o cara faz isso, rapaz? Eles memorizaram, mas primeiro teve que alguém que apresentar o espaço físico para eles. Então é importante a gente fazer isso, gente, e Jesus faz isso também. Agora nós vamos trabalhar com o meu texto favorito, eu deixei por último, né, lógico, porque é um texto favorito. Eu vou pedir para a intérprete parar agora, porque eu vou contar essa história sem falar uma palavra. Os irmãos cegos, depois vocês vão entender a história, mas eu não vou falar agora. É uma história do surdo e do cego que Jesus curou, tá? Eu vou... Não, lógico, desculpe, né? Os cegos não viram a história. A história do cego, do surdo, de Marcos 7, 31 a 37. Eu queria contar isso para vocês bem simples assim. Vou ler para vocês agora no Evangelho de Marcos. Aí vocês, os irmãos cegos e irmãs cegas, vão saber a história. Eu encenei a história que a gente chama de pantomima. Eu não usei nenhum sinal assim específico, a não ser o sinal para Jesus. A história é assim, ó. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, que são 10 cidades. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. E então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Essa é a história que eu ensinei para os irmãos e irmãs cegos que não puderam ver. Essa é uma história muito clara de como Jesus, ele se encarna, né? Ele entra na vida da pessoa com que ele está lidando. Olha aqui, ó, eu tenho umas perguntas aqui. Qual é a reação de vocês quando vocês vão uma pessoa surda, um deficiente auditivo, né? Você acha que ser surdo é incapaz de se expressar claramente ou entender o que as pessoas falam, né? É uma dificuldade que a gente tem? Eu falei para vocês que esse surdo, o Evangelho de Marcos fala que ele era gago, porque o surdo ele estava tentando
emitir sons, então ele dava a ideia de como se ele fosse gago, mas ele não é gago, ele não fala porque ele não ouve. Eu falei para vocês ontem a história, né? Por que a gente fala português? Porque alguém falou português com a gente. Se você tivesse morado na China, vocês iam falar chinês, tá? Então, essa é a ideia de que nós somos papagaios, nós repetimos o que nós ouvimos, tá? Eu vou fazer agora uma brincadeira com vocês aqui sobre é verdade, é fato ou ficção? Está vendo as perguntas ali, ó? É verdade que todos os surdos leem o braille? Hã? Lógico que não, porque cego lê o braille. Agora, há surdos que leem o braille. Por quê? Porque eles também são cegos. Tá? Eu já falei para vocês, eu tinha amigos surdos que eram cegos. Então, não é que todos os surdos leem braille. Surdos e cegos aprendem a ler o braille. Surdo só usa a Libras, ou a língua escrita, né? Lógico que ele tem uns que leem e tal. É verdade que os surdos falam? Lógico que é, sim. Se você for... E aí, hoje mudou muito, mas uma época tinha duas formas de educar surdos. Uma que a gente chamava de forma oral, que era geralmente uma linha mais da Inglaterra e também da própria Alemanha, que enfatizava a oralização do surdo. O surdo não podia usar sinais, amarrava a mão deles, era um negócio bem complicado. Depois começou a se introduzir a comunicação total, que usa a língua de sinais, a expressão corporal. Então, o surdo, muitos surdos falam bem e oralizam as palavras que eles estão falando. Então, o surdo não é mudo. O surdo pode falar. E alguns falam mais, outros falam menos. Por quê? Se eles foram detectados jovens ainda como surdos e foram numa escola especial e tiveram uma fonoaudióloga, eles ajudaram eles a falar sons e eles expressam sons, falam bem. Olha outra pergunta. É verdade que leitura labial é fácil a todos os surdos e são bons em leitura labial? Não. É uma falsidade. Uma pessoa me perguntou ali antes, hoje de manhã. Um surdo que lê bem, o máximo que ele vai pegar é 40% de uma conversa. No máximo, isso é uma pesquisa americana séria. Olha aqui, ó, do jeito que eu falo, que eu não sou um cara quieto, vocês estão vendo tudo que pode atrapalhar uma leitura? Olha só, esse microfone aqui, ó, atrapalha a leitura labial. Como eu me mexo muito, ó, se eu me viro assim para olhar para cá, o surdo está ali e já perdeu, ó, tá vendo? Então, não é só... se você quer ler leitura labial, você tem que ficar na frente do surdo, olhando para ele assim, ó, conversando na frente dele, ele vai ler. Se você fez assim, vocês têm o cabelo, botou o cabelo na frente, por isso que eu tenho uma barba paradinha e tal, porque aquelas barbonas, por exemplo, que cobre os lábios superiores, o surdo não lê. Como é que ele vai ler? Porque ele tem que ver todo o lábio. Então, leitura labial, ela é possível, mas nunca 100%. E o surdo tem uns que têm uma tendência natural, foram mais oralizados, eles vão poder ler um pouco. Outros que nunca foram oralizados, eles não vão ler nos lábios. Nunca. Porque eles não sabem, eles não conseguem. É verdade que muitos surdos gostam de música? Lógico. Surdo dança, surdo gosta de... Eu tinha um coral de surdos, eu contei isso uns dias para alguém, né? Quer dizer, como é que o coral de surdos canta? Canta em sinais as músicas, a gente bota uma música. Eu tinha um coral com vozes, um coral normal, imagina um coral de vozes de igreja. Eu tinha 2 corais, eu dirigia o coral de vozes normal, eles cantavam um hino, e aqui meu grupo de surdos interpretava aquela música. Eles estavam cantando no mesmo coral, ao mesmo tempo. Né? O meu coral, eu dava o tom da música, né? Se eu não tivesse com surdo, eu regia o coral, mas quando eu estava com surdos, eu tinha que fazer a música para eles. Então, o meu coral tinha ensaiado bem, eu dava o tom da música e eu começava a traduzir com eles aqui o que eles estavam cantando. Né? Isso é possível. Ou você pode botar uma trilha sonora de um coral cantando e você só traduz o que o CD ou a música de fundo está cantando e você... É muito bonito, dá para fazer coreografia com a mão, uma coisa muito legal. É verdade que o alfabeto manual é o mesmo que Libras? Não, não. O alfabeto manual A, B, C, D, E, né? Só para dizer para vocês, o nosso alfabeto manual, a linguagem de sinais brasileira, a linguagem de sinais americana, elas têm a mesma origem. Thomas Hopkins Gallaudet, que foi o primeiro homem que trazia a educação de surdos para os Estados Unidos, ele estudou na França. O primeiro
professor que veio dar aula no Brasil, lá no Rio de Janeiro, ele estudou na mesma escola na França. Então, o alfabeto manual A, B, C, D, americano, francês e brasileiro, eles vieram dessa mesma escola francesa. Todavia, gente, o alfabeto não é a língua de sinais, tá? O alfabeto ele é usado para coisas específicas. Por exemplo, assim, qual é seu nome? Qual é o seu nome? Miriam? Mauriam. Mauriam, ok. Então, olha só, se eu falar assim, perguntar para assim, tu, tá vendo, ó, isso aqui é assim, ó, é o teu identificador. Se eu falar assim, meu nome é Eli, mas pode ter quantos Elis aqui, de repente? Pode ter 4 Elis. Então, cada Eli é diferente. Então, o surdo, ele cria um sinal que diz quem é você. Isso aqui sou eu, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, Eli, eu. E ela é assim, ó. Então, por exemplo, na minha escola de surdo tinha 4 Jorge. Você fala assim, cadê o Jorge? Qual é o Jorge? Tem 4? Então, cada Jorge tem um sinal dele. Quando eu fizer, tinha um Jorge, tinha um guri naquela época, andar de mochila era coisa nova, não tinha muita gente. Esse menino tinha uma família com dinheiro, iam para a Europa, o guri trouxe uma mochila da Europa, né? Então, o Jorge vivia com aquela mochila. O apelido do Jorge era assim, ó. Tá vendo? Ó? Ah, cadê o Jorge? Esse era o identificador dele, ó, o Jorge, ó. Ele vinha na escola, então, porque ele sempre estava com a mochila, né? Aí, por exemplo, tem uma pessoa que tem uma manchinha aqui. Ah, qual é o seu? Isso aqui. Né? Ah, meu nome é Rosa Virgínia, RV. Tá? É a Rosa, né? Cada pessoa tem uma característica. É um sinal que identifica essa pessoa. Então, o alfabeto, você usa como? Ah, como é que é o nome da sua rua? Onde você mora? Aí eu vou escrever o nome da rua. Né? Você trabalha, tem lugares que são conhecidos, já tem um sinal para aquele lugar. Tá? Por exemplo, aqui, eu não sei, aqui eu acho que é McDonald's, é assim, né? Eu acho que é assim, ó, é o M, tá vendo? Isso aqui é o McDonald's, né? Eu acho que é assim, mesmo no Rio Grande do Sul, o McDonald's é assim. Nos Estados Unidos, o McDonald's é MD, ó, tá vendo? Ó? MD, ó, faz o arco, ó, MD. Vamos comer, isso aqui é comer nos Estados Unidos, né? Então, vamos comer no McDonald's. MD, tá vendo? Então, a linguagem de sinais é diferente. O alfabeto é o mesmo, mas nos Estados Unidos não se usa a letra C cedilha. Então, para nós, a gente tem o C, aí, como é que tu sabe que é o C e o C cedilha? Tu balança a mão. Isso aqui é C cedilha, isso aqui é C. Esse sinal existe nos Estados Unidos para a letra C? Tem. Mas não tem C cedilha. Obviamente o alfabeto é o mesmo, mas eu vou ter que escrever em inglês. Vocês estão entendendo? Tem diferença no T. Isso aqui, ó, nos Estados Unidos, isso aqui é a letra T. Isso aqui é figa, ó. Isso aqui o sinal fica feio. Então a gente faz o T assim, ó. E o F assim. O F americano é assim, ó. Pequenas nuances, tá? Esse T aqui para nós é figa. Nos Estados Unidos, se eu fizer isso aqui, ó, é banheiro. Aqui, banheiro é assim, ó. Olha o banheiro. Nos Estados Unidos, você fala, e a expressão do rosto, a linguagem é toda junta, não é só o sinal. Então, a Libras, a língua de sinais é uma língua. O alfabeto complementa a parte da comunicação. Você imagina a gente ter uma conversa, o cara está soletrando tudo, levar 10 horas para falar, eu vou para o centro de São Paulo. Vou para o centro, então não dá. Então a Libras não é, língua não é alfabeto. A última é verdade que a língua de sinais é universal? Acabei de falar, né? Não é. Cada país, cada lugar tem a sua língua de sinais. O único momento que tem um momento de língua de sinais mais universal é quando você vai no Congresso Mundial de Surdos. Eu falei para vocês ontem, né, pessoas traduzindo, às vezes tem 200 tradutores, porque cada país tem a sua língua, mas tem surdos que vêm de países pequenos, que não têm muito dinheiro, mas eles conseguem vir no Congresso Mundial. Eles não trazem o seu próprio intérprete da língua deles. Então, quando você participa da Associação Mundial de Tradutores, num Congresso Mundial que dura uma semana, a gente chega antes,
5, 6 dias, e todos os melhores tradutores de cada país que tem uma experiência se sentam, e eles criam o que eles chamam de gestuno. Gestuno é uma língua artificial, que ela é bem mais lenta. Para os surdos que não trouxeram seus intérpretes da sua própria terra, eles sentam num lugar, e aí tem vários tipos de surdos, eles não falam a mesma língua de sinais. E aqui, tem um cara, ela está de preto, geralmente você está com uma roupa escura para poder aparecer suas mãos, né? Então, ele tem uma cor, e todo mundo sabe que esse tradutor, ele traduz o gestuno. O gestuno é uma língua artificial que ele cria para dar uma ideia do que está acontecendo no simpósio, porque não tem um tradutor específico da linguagem específica daquele outro surdo. É o único momento que tem uma língua universal, se você vai chamar de universal. Mas a língua não é universal, porque a língua tem cultura, gente, tá? Olha só, aqui tem os dados da Organização Mundial de Saúde, né? 1,5 bilhão de pessoas têm algum grau de deficiência auditiva no mundo. O IBGE fala que nós temos 2, 3 milhões de pessoas no Brasil, em 2022. Alguns estudos mostram que 80% a 90% das pessoas surdas não frequentam a igreja. Isso é um estudo que foi feito nos Estados Unidos. A população de cegos é mais alta ainda, 95%. Então, se eu estou falando de fazer missão da igreja, aí está, 80% a 90% de surdos não vão na igreja. E aí tem a última frase, o último parágrafo ali. As pessoas surdas podem ter famílias e amigos que os apoiam. No entanto, muitas vezes os surdos são a única pessoa surda na família, né, com deficiência auditiva. Isso pode levar a pessoa a se sentir sozinha, mesmo entre tantos indivíduos. Um ministério que convida e envolve a comunidade de surdos pode oferecer ao surdo um sentimento de pertencimento, de pertencer. O surdo vive num mundo bem isolado. Alguém uma vez perguntou a Helen Keller, você sabe quem é Helen Keller? Ela ficou surda e cega. Alguém perguntou para ela uma vez assim, se ela pudesse escolher uma das duas sentidos, se ela pudesse ver de novo ou se pudesse ouvir, o que ela preferia? O que você acha que foi a resposta dela? Ela queria ouvir de novo e não ver. Porque, olha só, e ela disse isso, eu não estou dizendo isso, ela falou assim, a cegueira me separa das coisas, eu não consigo ver coisas. Ela fala assim, a surdez me separa das pessoas, porque eu não posso falar com elas. Por exemplo, um cego está aqui, ela está participando da nossa conversa, ela não está vendo, mas está me ouvindo, ela está junto na conversa, o surdo não. Se eu não tiver um intérprete, ou eu não falar em sinais para aquele surdo, para aquela surda, ela está fora, ela não tem nenhuma conexão com nada, absolutamente nada, ela está aqui e não está aqui. Está fisicamente, mas não está presente, porque ela não participa. Então, a surdez, ela separa a gente das pessoas, e a cegueira praticamente separa a gente das coisas, da realidade que nos cerca, mas não necessariamente das pessoas. Ali tem uma mamãe com um filhinho cego, que eu sei que ela me falou, o filho está falando com ela, com a mãe todo o tempo. Um surdo, você tem que criar uma linguagem especial para poder falar com ele, para se comunicar com ela, porque não tem, você não vai falar com ele de outra forma. Então, essa é uma coisa que é interessante pensar sobre isso. Agora, eu interpretei a história para vocês. Vocês acham que Jesus sabia a linguagem de sinais? Essa pergunta é interessante. Lendo essa história de Marcos 7, 31 a 37, você acha que Jesus sabia a língua de sinais? Ele é o Messias, né? Ele fala toda a língua, lógico. Ele lógico que sabia falar a linguagem de sinais. Ele usou eu interpretei aqui um pouco rapidamente, eu não fiz tão como eu queria, mas olha só. Obviamente Jesus, ele sabia a realidade do surdo. Se vocês pensarem bem assim, ó, leiam o texto. Ninguém falou para Jesus que aquele homem era surdo. Lembra que eu falei? Presta atenção quando lê a Bíblia. Jesus estava caminhando na região de Decápolis, trouxeram para ele um surdo e gago, e pediram o quê? Coloca as mãos sobre ele. Esse é o texto. Eles não disseram para Jesus, ele é surdo. Você está entendendo? Jesus, quando trouxeram o menino para ele, o rapaz, ele olhou, e o que Jesus fez? Jesus falou assim, tu é surdo, né? Agora, vocês imaginam o surdo falar assim, uau, ele sabe que eu sou surdo.
E aí Jesus começa a falar com ele. Lógico que Jesus sabia a linguagem de sinais, sim, a língua de sinais. E aí você percebe claramente que Jesus conhecia a pessoa surda. Se vocês observarem, Jesus estava com uma multidão de pessoas, o texto não fala quantos, estava com os discípulos. 10 minutos, vou terminar. E aí trouxeram um grupo de pessoas menor, trouxeram o surdo. Como é que você sabe que Jesus compreendia surdos? Olha aqui, ó, o surdo tem uma surda aqui, ó. Jesus faz o que com ele? Jesus tira ele da onde? Da multidão. Como ele fez com aquele cego também. Agora, como é que vocês acham que Jesus tirou esse surdo, né, da multidão? Surdo é muito... O cego também toca bastante. O surdo toca o tempo todo em você. O cego não, o cego bota a mão em você e ele para, porque ele não precisa do toque para conversar com você. Surdo, se você não gosta de ser tocado, não trabalha com surdo. Porque surdo é sinestésico, ele toca você o tempo todo. Se você está num grupo de surdos assim, ó, sentado assim, aí tem surdo aqui, tá, o surdo está falando assim, ó, tá, aí bate em ti. Aí, sabe por quê? Porque quando eu bato em você, eu chamo a atenção para você olhar para mim, porque eu estou falando com você, eu estou falando com você. Então, como é que o surdo fala? Está me escutando? O surdo fala assim. Está vendo? Eles estão tocando o tempo todo. Então, tem gente, você sabe que nós temos 3 tipos de forma de aprender. Nós somos visuais, auditivos ou sinestésicos. Um cara que é visual, ele precisa de ilustração visual ou ele tem um texto bíblico. Tem pessoa que só gosta de ouvir, fecha os olhos e fica assim, ó. O cara não está dormindo não, ele está ouvindo você, ele não quer ser distraído. O sinestésico, ele é o cara que sempre está tocando em você, não precisa ser surdo não. Você já começou uma conversa aqui e terminou do outro lado da sala? Acontece isso, ó, o cara quer tocar em você, o cara não quer ser tocado, o cara vem atrás dele. Eu estava falando com você, o cara um pouco está lá do outro lado da rua, lá, e o cara está tentando tocar em você, e você, eu não quero ser tocado. Tem gente que não gosta de ser tocado, tem gente que toca o tempo todo para falar. O surdo é exatamente assim. Não, agora, Jesus sabia que ele era surdo, mas se você pegar um surdo e botar a mão nele, ele vai fazer assim, ó, porque o surdo é sempre desconfiado. Ele sempre está olhando. Então, Jesus sabia que ele era surdo. Como é que vocês acham que Jesus pegou ele e tirou ele da multidão? Um cego, o texto do cego de João 9, Jesus pega ele pela mão. O surdo precisa disso? Não, porque ele não é cego. Como é que eu vou dizer para ele que eu quero falar com ele sozinho? O que vocês acham que Jesus fez? Olha aqui, eu acho que eu tenho esse negócio aqui. Olha lá, ó. Jesus usou a linguagem natural. Jesus falou assim, tu é surdo? Ó. Jesus foi sozinho com ele. Ó. Jesus tirou ele da multidão, sabe por quê? Porque surdo ouve pelos olhos. Então, surdo se distrai facilmente. Se você vai numa escola de surdos, a nossa escola de Porto Alegre lá, as janelas são super altas. Porque o surdo está na aula, passa um carro, aí todo mundo... Aí tem um cara cortando grama lá fora, o professor está dando aula, todo mundo olhando o cara cortar grama. Porque surdo ouve pelos olhos. Então, janela de escola de surdo é alta, para ele não poder ser distraído. Jesus sabe disso, olha só. Se ele vai falar com o surdo, no meio da multidão, o que vai acontecer? Ele vai ficar olhando para Jesus, olhando para todo mundo o tempo todo, porque o cara está se mexendo, o cara está se coçando, ele olha, porque ele ouve pelos olhos, entendeu? Tudo que se mexe, ele está olhando, porque ele está ouvindo, vocês estão entendendo? Então Jesus, claramente ele fala, eu sei que você é surdo, e eu sei como é que a tua cabeça funciona, vamos ficar sozinhos nós dois aqui, ó. Só nós dois, e aí Jesus conversa com ele, só eles dois, sem mais ninguém, Jesus cura ele, aí ele volta para a multidão. Tá? Então, o ministério de Jesus, nesse sentido, é fascinante. Mas uma outra coisa que eu tenho 10 minutos. Jesus olhou para o céu para curar esse rapaz. O que vocês acham que Jesus está dizendo para ele? O poder vem de cima. Olha só, gente, qualquer coisa natural, é assim, ó, você fala com uma pessoa, não precisa nem ser cristão, Deus vai te ajudar, o cara aponta para cima, né? Para baixo é ruim, para cima vem de Deus. Sabe aquela coisa, o inferno lá embaixo, o céu lá em cima. A gente não sabe, a Bíblia não fala isso, mas a gente
É Deus, mal, né? Então Jesus está usando uma linguagem natural com o surdo. Ele fala assim, tu já deve ter vindo aqui, várias pessoas falaram contigo, né? Jesus está falando com ele ali, em sinais, tu és surdo, né? Tocando a língua dele, tu não fala. E o surdo está dizendo assim, ele sabe exatamente qual é o meu problema. Eu não escuto, eu não falo. Aí Jesus fala, aí Jesus suspira, né, como se estivesse fazendo um pedido, ele olha para cima e ele diz, efatá. Efatá que significa abre-te. Muitos estudiosos da Bíblia acham que Jesus usou a palavra efatá, porque é uma palavra fácil de ser lida nos lábios. Eu não vou interpretar dessa forma. Ele falou efatá porque era a língua que se falava. Mas tem gente que interpreta até nesse ponto. Agora, uma coisa que me fascina nesse milagre é assim, ó. Quem não é surdo não percebe isso. Agora, vou terminar com isso. Quantos milagres aconteceram nesse milagre? Vocês sabem quantos? 3. Exatamente 3. Quem não é surdo, quem não trabalha com surdo, vê só um milagre, que ele restituiu a audição dele. Mas Jesus fez mais do que isso. Vamos voltar àquilo que eu falei para vocês no início. Por que vocês falam português? Porque vocês ouviram alguém falando português com vocês. Vocês cresceram ouvindo português e foram agregando, fala o quê? Vocabulário. Agora, vamos voltar de novo aqui, ó. O cara é surdo, o rapaz é surdo, 30 anos, a gente não sabe a idade dele. Ele nunca ouviu uma palavra, ele é 0. Pum, o cara começa a ouvir e está falando normalmente. Como é que ele pode falar normalmente se ele nunca ouviu nenhuma palavra? Vocês estão entendendo o milagre? O segundo milagre é que Jesus deu um dicionário na cabeça dele. Pum! Não só fez ele ouvir, Jesus deu todas as palavras para ele poder falar. Vocês estão entendendo, pessoal? Esse é o milagre. Quer dizer, o primeiro milagre é físico, para ouvir. O segundo é vocabulário. E aí vem o texto, que ele fala lá, e ele fala tudo esplendidamente bem. Os caras, uau! O cara não só fala, mas ele fala perfeito. Jesus ensinou ele a falar de novo. Jesus falou assim, tu não fala nada? Aqui, ó, o Aurélio Buarque, na tua cabeça. Puf, dicionário. Agora vai falar tudo. E para mim o terceiro milagre que está lá, é a fé. Tu acha que o surdo o cara é inteligente. Ele falou assim, cara, eu nunca falava, eu ficava gaguejando, tentando falar, porque não conseguia ouvir. Bom, eu não só ouço agora, porque eu falo qualquer coisa. Então, quem é esse homem que olhou para cima e me deu tudo isso? Ele não é um outro, porque vocês imaginem, quem é pai de pessoas com deficiência, já foi bater em tudo que é porta para tentar ajudar seu filho. Hoje tem muita tecnologia, mas antigamente, gente, naquela época era a mesma coisa. Vocês acham quantas vezes os pais ou os amigos desse rapaz surdo levaram ele para lá, vamos procurar aquele doutor não sei o quê. Ah, não, isso aqui não. Então esse cara, esse rapaz, já tinha passado por um monte dessas coisas. Agora ele chega nesse homem que ele nunca viu, chamado Jesus, e ele, bum, resolve o problema dele. Ele falou assim, esse não é igual a nenhum dos outros que eu vi antes. Esse cara aqui era diferente. Quem é ele? O texto não diz para nós que ele curou. Que ele creu em Jesus. Mas é uma coisa claramente está presente nessa história. Quer dizer, é um milagre triplo, ó. Ele cura ele dá o vocabulário, ele dá a ele a fé, tranquilamente. E olhamente, no versículo leva a Isaías, né, que os surdos veem, os cegos veem, os surdos ouvem, os cegos veem. E lembra a criação, que é a ideia de Jesus. Aí está o alfabeto manual, que eu falei para vocês, né, aí está todo o alfabeto, não é difícil de falar, né, eu falei para vocês que cada vez que você usa o alfabeto, você escreve, meu nome é Eli Prieto, né? Então, o surdo, geralmente, ele escreve o primeiro nome, ele empurra para o lado, que nem você está batendo na máquina, pum, porque senão fica um nome do lado do outro. Então, né, tá, qual é? Esse aqui é o nome nos Estados Unidos, aqui tem gente que fala nome assim, qual é o seu nome? Nome. Ah, meu nome? Eli, pum. Aí esse nome foi para lá, agora vai seguir o sobrenome, Prieto, tá vendo? Então, a mesma coisa, o nome de uma rua, Onde você mora? Ah, eu moro no centro de São Paulo. Qual é o número, né? E aí você vai dizer, né? Ah, eu moro na rua João da Silva, Você fala em bloquinho e vai empurrando para o lado cada palavra.
Mesma coisa num livro, né? A palavra não está no lugar da outra, tem um espaço. O surdo também tem um espaço entre um nome e o outro, tá bom? Gente, obrigado, o tempo foi para o zero. Obrigado. Depois a gente se fala mais.